Ok, pessoal, na Realcast, voltando aqui hoje, falando sobre marketing educacional para você, pai, você, mãe, você, diretor de escola, você, professor, todo mundo envolvido na educação de alguma forma possa acompanhar. E agora o tema é um tema que os jovens estão vivenciando isso bem, as empresas estão vivenciando isso, o mundo do entretenimento, né, o mundo artístico também, que é a cultura do cancelamento, gente. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar aqui, nossos especialistas, Emerson e Eduardo, primeira coisa, assim, eu escutei muito falar nisso, né? Que alguém postou alguma coisa e aí, de repente, a pessoa perde seguidores, né? Mas, assim, o termo em si, o que significa a cultura do cancelamento? Alex, a cultura do cancelamento nada mais é do que um fenômeno que veio junto com o advento das redes sociais, com esse mundo online aí mais forte a cada dia na nossa vida, né? É quando as pessoas, elas postam frases polêmicas, fazem posts polêmicos, entram em questões delicadas, se posicionando de maneira que agridem minorias ou até maiorias, entendeu? Que agridem também a essência do ser humano, e aí elas são totalmente canceladas nas redes sociais e isso respinga no mundo real. Um exemplo bem prático que a gente teve ano passado foi a cantora Carol Conká, lá no Big Brother Brasil. Ela se demonstrava, de acordo com as pessoas nas redes sociais, né, bem desumana em relação ao tratamento com seus colegas de confinamento no reality, e aí ela teve um cancelamento, ela saiu com 95% de rejeição de dentro do programa, e aqui fora, o público dela foi reduzindo, ela perdeu milhões de seguidores nas redes sociais. A Globo, né, que levou ela para o reality, teve que fazer um marketing assim, estratégico bem forte com ela, sim, para mostrar a história de vida dela, né? Como foi que ela chegou na carreira, ela mudou de visual, foi um trabalho gigantesco por conta dela se envolver nessas polêmicas. Aí, trazendo para a realidade das nossas escolas parceiras, das escolas em geral, das pessoas, tipo assim, se ela entrar, né, se a escola, eventualmente, que a gente não deseja que isso aconteça, mas, como a gente falou num bloco anterior, a escola tem que estar sempre policiada a isso, a comentários, a direct, a saque, ela pode ter seus serviços cancelados pela sua comunidade escolar, ou seja, ninguém vai consumir mais os serviços daquela escola, ninguém vai consumir os produtos que ela oferece. E no caso de pessoas, elas deixam de ter aquela influência, como eu citei no exemplo da cantora, deixam de ter aquela influência, perdem seguidores, não dá mais engajamento, e isso pode refletir no cotidiano, na vida real da pessoa. A pessoa, ela pode ali estar andando na rua e ser criticada, entendeu? É uma coisa bem forte. Isso então tem que tomar, literalmente, assim, as redes sociais não é uma expressão, pessoal, não é terra de ninguém, né? Tem que tomar um certo cuidado, não é terra sem lei, né? Questões de racismo, questões de homofobia, questões de machismo, elas são bem delicadas para a sociedade. Sempre elas tiveram meio enrustidas antes, porque a gente não tinha essa conexão umas pessoas com as outras, porque uma mora no sul, outra no norte, mas hoje com as redes sociais todo mundo está interligado. Ou seja, questões como essas, que são bem delicadas, elas devem ser tratadas bem delicadas nas redes sociais. Você deve falar isso com uma opinião trazida de argumentos, entendeu? Não falar por falar, não agredir a outra pessoa, porque senão o cancelamento vem e ele é cruel. Tem filtros, né? Você tem que filtrar. O que você vai falar. Agora, isso é interessante, porque assim, a gente viu muito isso com artistas, né? E com pessoal que é os chamados youtubers, né? Influenciadores digitais, isso, melhor dizendo. E assim, quando eles perdem lá seus milhões de seguidores, né? Existem marcas associadas a eles são divulgadores de marcas, e isso acaba também respingando de alguma forma. Muitas empresas acabam cancelando os contratos com eles, mas trazendo para o mundo das escolas, toda escola, você que tem o Instagram da escola, a rede social da escola, toda escola, qualquer empresa, na verdade, né? Está suscetível a uma postagem sua receber. Mas eu achei que vocês tiveram um viés X. Outro, não, eu já não vi isso, eu já vi tal. Então, assim, ter alguém para monitorar nesse momento é importante, Eduardo, porque você tem que saber fazer a resposta. E dependendo da situação, talvez seja muito importante avaliar bem a postagem que você vai fazer e como você vai escrever essa postagem. Confere? A comunicação, você tem que saber antes como você vai atingir o seu público, né? Se aquilo vai ser relevante ou não, né? E aí você
quando você faz uma publicação que ela gera esse embate, esse debate de várias pessoas em comentários, a melhor solução é você soltar uma nota, né? Aí é o gerenciamento de crise. Você entrou numa crise, você tem que fazer o gerenciamento daquela crise. Então, na comunicação você faz muito isso. A empresa ela tem que saber o que ela está postando e para quem ela está postando. E se realmente é relevante aquilo que ela vai postar. É o filtro. Eu tenho que saber filtrar. Muito importante isso, pessoal. Ainda mais, né? Crise, Alex, às vezes ela pode até sair, né, Eduardo, do mundo das redes sociais e pegar uma repercussão de TV, que ainda hoje em dia a TV ela tem um alcance gigantesco, o rádio, entendeu? E aí você vai ter que você vai precisar de uma assessoria de empresa para gerenciar e sua empresa não ir para falência. Tem um ditado dos nossos avós que diz uma coisa ruim rapidamente espalha, né? Todo mundo chega. Notícia ruim chega logo. Chega logo. Notícia boa não chega. Então, isso acho que é bem pertinente às redes sociais, que às vezes. Uma coisa também que me lembrei agora, foi até quando nós comentamos com alguns colegas que íamos abordar esse tema, eu recebi assim: imagina hoje, nós estamos vivendo em várias situações durante o ano, você tem certas discussões que surgem na sociedade e as pessoas querem logo se posicionar. Surgiu uma polêmica política, a pessoa se posiciona. Uma polêmica envolvendo a religião, a pessoa vai lá e se posiciona. E aí começa alguns que vão concordar, outros que não, aí gera essa cultura do cancelamento também. Aí me veio uma colocação. Trabalhando com escola, você que tem escola, né? É óbvio que em épocas políticas, por exemplo, os professores têm as suas preferências políticas, né? Obviamente, vão se colocar. As escolas também têm. Mas aí, no caso, a escola tem que ser impessoal, né? Ela não pode estar se colocando Tem que ser imparcial. Imparcial, impessoal, porque senão ela pode gerar. Vai que gente que gosta, vai que não gosta. Agora, como é que eu faço, por exemplo, quando um coordenador da minha escola, ou um professor, que é muito influente na escola, as pessoas realmente são muito queridas na escola, se posicionam politicamente? A escola tem como orientar as pessoas a não fazer isso? Proibir ela não pode, obviamente, que você tem a democracia, seu direito de liberdade ali de se expor. Mas como é que a escola pode fazer para tentar evitar situações extremas? Até mesmo, às vezes, discussões em época de política que envolve, dentro da própria escola, professores, aí gera um mal-estar. Então, isso já começa a sair do âmbito das redes sociais e interfere no trabalho do dia a dia. Então, atrapalha o pedagógico da escola. Como é que a escola deve se posicionar em relação a isso? O que ela pode fazer? Eu acredito que a escola ela deve ter uma posição de trabalhar durante todo o ano, não só no período eleitoral, de trabalhar a política, mas ela voltada para políticas públicas, de interesse geral da sociedade, de interesse geral da opinião pública, não político partidário, entendeu? No caso que você citou de professores que se manifestam, é a posição deles, mas eu acho que as escolas os gestores máximos, tipo diretor, coordenação, devem pedir, principalmente no período eleitoral, que os professores eles manerem nas postagens e não postem nada extremo. Postou ali que se posiciona de lado A ao lado B, pronto, não se envolva em polêmica que o candidato A falou, que o candidato B falou, entendeu? Ele tem que se posicionar assim. Ele pode se posicionar assim, se ele achar que isso é pertinente para ele, sim, mas evitando falas polêmicas da sua ideologia, do seu partido político, no qual ele apoia. É que uma coisa é que eu falo, é muito difícil controlar isso, né? Você está falando aí, Emerson, mas no dia a dia não é assim, não. A galera se posiciona e tal. A grande dificuldade não se deve, obviamente, pegar a opinião de um professor, de um coordenador e atribuir como se fosse da escola. Sim. Aí é importante que o Eduardo falou o seguinte: a própria escola, desde cedo, se posicionar, não deixar nenhum tipo de postagem da escola ou algum texto que dê qualquer margem para a interpretação de que você tem uma escolha ali ideológica para não gerar esse problema. Agora, é como... acho que são nas revistas ou alguns vídeos que colocam o seguinte: a opinião não reflete a opinião da... Não tem esse termozinho que o pessoal usa, né? Que às vezes as empresas de comunicação elas dão liberdade para os jornalistas dela darem as opiniões deles. São os comentaristas, sim, né? Tem comentaristas políticos, que não refletem no editorial, que é a opinião da empresa. Acho que é importante a escola deixar isso bem claro. Bem claro, para evitar que depois, na escola A só tem X de ideologia, na escola B só tem Y. Não deixar atrelar a imagem do professor, a imagem política que o professor tem ao perfil da escola. Bom, diante dessa questão da cultura do cancelamento, você está acompanhando na Realcast conosco, estamos aqui com 2 especialistas na área de marketing educacional, mas como eu disse, você que está nos acompanhando, você é aluno, você pai,
você cidadão e no seu dia a dia, você está convivendo com isso. Você que tem rede social, você vê quando ouve falar que o fulano perdeu tantos 1000 seguidores, né? Mas mais do que isso aí, o reflexo disso é muito na questão que como sai do ambiente virtual, e o ambiente virtual e o real hoje se confunde muito, você pode dizer praticamente que são a mesma coisa, tá? E vem para a seara diária, seara até criminal, às vezes, dependendo da situação que é colocada lá. E a sua empresa deve se blindar disso, sempre se colocando de forma imparcial em relação às coisas, se posicionando de forma mais neutra possível para poder evitar. Claro que você enquanto pessoa, enquanto pessoal mesmo, como pessoa física, você tem as suas opiniões, mas CNPJ é uma coisa diferente quando você vai falar, ainda mais na área da educação. Então você está acompanhando conosco. Falamos aqui sobre cultura do cancelamento. Alguma consideração final sobre cultura do cancelamento? É nisso, entendeu? As escolas, as pessoas, eu falo aqui também para pais de alunos, para alunos que já são aí do ensino médio, terem cuidado no que vão postar. A gente hoje em dia vê em escolas, às vezes, muitas polêmicas envolvendo assuntos diversos, né? Que a gente sabe que gera polêmica. Isso pode manchar a imagem do aluno, do pai, da mãe, entendeu? Da escola em si, se envolver em assuntos polêmicos. O interessante é maneirar, né, nessas situações, não postar isso. A escola tem que entender seu público, o público que está consumindo o conteúdo dela nas redes sociais. Se for pertinente, por exemplo, para esse público falar de uma determinada causa religiosa, ok. Se o público for mesclado, não fale. Evitar, né? Evitar. Em relação ao esporte também, esporte é muito polêmico. A questão esporte aqui, futebol. Futebol vezes, é muito polêmico. Também evitar. Focar mais em coisas do cotidiano. Políticas públicas que fazem bem para a população. E no esporte, focar em esportes, diversificar seu nicho de esportes oferecidos. Isso sim agrega para a imagem. Aí você posta lá na sua rede social que está fazendo isso. Você ganha um engajamento bom, você adquire novos clientes, novos parceiros e tudo fica bacana. Tem uma colocação aqui de uma escola que eu acho que até já respondemos, né? Às vezes, por exemplo, quando sai algum vídeo na mídia, né, em algum Instagram, alguma rede social, de alunos assim, que tendo discussões, até mesmo físicas, né, assim, com a fada da escola, é importante a escola se posicionar que se foi na escola, se já foi resolvido, se não foi, procurar apurar, porque certamente quando colocar lá, vão culpar a escola de alguma coisa. Então, acho que até já respondemos, para você que questionou, não se identificou aqui, mas a escola deve se posicionar sempre, não se omitir e colocar, olha, houve uma situação assim, houve uma discussão política, houve não sei o que, papá, mas nós tomamos uma providência, papá, não ocorreu no âmbito da escola, papá. É importante deixar claro isso, né, Eduardo? A escola tem que estar... e a escola tem que estar fazendo aquele monitoramento, né? Como a gente conversou no bloco passado, ficar sempre lá nas redes sociais de forma ativa. Você não pode apenas estar na rede social por estar. Né? Vou fazer um perfil e abandonar. Não. Essa forma da cultura do cancelamento, você pode também trabalhar dessa forma, estando ativamente lá, verificando os comentários, verificando os seus directs e sabendo do que está sendo falado da sua escola. Né? Você monitorar. A questão do monitoramento é muito importante quando você está presente no mundo virtual, nas redes sociais. E eu acompanho muito esse tema, né? Principalmente voltado aqui para a educação, e eu vejo que tem perfis de escolas que eles se metem em temas polêmicos, fora esse tipo... Se posiciona. Isso, se posiciona. Vai correr o risco, e é algo que nem tem nada a ver. Eu coloquei aqui, eu não vi isso, gente, tá? É só exemplificando para ficar mais claro para você. Atualmente a gente está tendo essa polêmica envolvendo o piso nacional da enfermagem. Por exemplo, você é uma escola, por que você vai postar na sua rede social algo relacionado a isso? Não tem lógica. Se é a favor ou contra, não tem nada a ver. Mesmo que as escolas, a maioria delas hoje tem esse setor de enfermagem, sim, né, mas aí não é uma coisa que não é do teu nicho, não vá trazer, não vá comprar brigas que não são suas, entendeu? Já tem problema demais para resolver na escola, né? No dia a dia, entendeu? Então, deixa de César o que é de César. Então tá aí, pessoal. Falamos sobre cultura do cancelamento aqui no nosso Na Realcast, hoje falando sobre marketing educacional. E agora a gente vai partir para comunicação assertiva na escola. Fique conosco, acompanhe aí, por gentileza. Isso aqui é importante, porque a comunicação é para qualquer nicho. A gente vai falar um pouco da escola, mas você vai ver que vai servir para você que está no seu dia a dia como aluno, como se melhor comunicar, para você pai, para você mãe, para todas as pessoas isso vai ser importante, tá bom?